Olá, vamos estudar a nossa lição da Escola Sabatina. Está sendo proveitoso esses estudos diários e hoje nós teremos um tema bem interessante, o Deus crucificado. E eu queria que você aproveitasse já esse momento para compartilhar e para ficar com a gente até o final. Compartilhe o vídeo, fique com a gente e nós vamos juntos aprofundar a nossa compreensão sobre um Deus que morre aqui no texto de hoje. Assim sendo, vamos então para a Bíblia Sagrada. O capítulo 27 de Mateus, verso 45, fala daquele momento final de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quais foram os eventos, que aconteceram ali na morte de Cristo? Quando ele clama Eli, Eli, lama sabachthani. O que acontece naquele momento em que o autor da vida se entrega na morte? O que acontece no último momento daquele que deu o fôlego de vida para o ser humano, mas que chegou para ele o último respirar de sua alma. O que acontece? Quando a gente vai ao texto de Mateus 27, a gente percebe aqui algo interessante que acontece, que podemos dizer que de forma microcósmica acontece o fim do mundo. E por que eu estou dizendo isso? Acompanhe comigo o relato aqui no capítulo 27, especialmente o versículo 45. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Capítulo 27 e o versículo, 51. Assim que Jesus ele expira na cruz do Calvário. Aqui diz assim: eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as rochas. E o versículo 52 diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Uau! Que momento foi esse? Eu percebo que, de forma microscópica, aconteceu aqui o que vai acontecer no tempo do fim. O que vai acontecer, melhor dizendo, quando Jesus Cristo estiver prestes a voltar a essa terra. Quando Jesus estava ali, como diz o texto, no seu último fôlego de vida, assim que ele expira, acontece o escurecimento do céu. Acontece um terremoto, as pedras se fendem, as montanhas, alguns corpos de santos, de pessoas que morreram por causa do Evangelho, alguns corpos daqueles que se entregaram pelo amor de Cristo, eles saem da sepultura, ou seja, acontece uma ressurreição especial ali. E também o texto avança para mostrar claramente que essas coisas, esses fenômenos que aconteceram ali, é algo típico daquilo que também vai acontecer. Porque quando estiver prestes para Jesus voltar a essa terra, também haverá um grande escurecimento no céu, haverá também a questão de um grande terremoto, onde montes e ilhas serão removidos dos seus lugares, conforme Apocalipse ali fala no capítulo 6, na abertura do 6º selo. E também haverá uma ressurreição, conforme Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Com isso a gente percebe aqui, de maneira assim muito rica em detalhes, o que aconteceu quando Jesus Cristo se entrega na sua morte. O autor da lição ele chega inclusive a escrever um parágrafo que eu queria até destacar aqui para você, que diz assim, na cruz Cristo sofreu a justa indignação de um Deus justo contra o pecado. Os pecados de todo o mundo. Como tal, Jesus Cristo sofreu algo mais profundo, sombrio e mais doloroso do que qualquer sofrimento humano, qualquer sofrimento que o ser humano pudesse conhecer ou mesmo experimentar. Ao falar isso, é bom que se diga que esse sofrimento de Cristo foi a segunda morte. Ele morreu a morte eterna. Um dia todos nós vamos morrer a morte natural. Mas a segunda morte, a morte eterna, Jesus Cristo já sofreu, já enfrentou por nós.
a gente não precisa mais enfrentar. Com isso, eu quero dizer para você, meu querido amigo e minha querida amiga, se você que está ouvindo esta mensagem ainda não aceitou a Cristo, é hora de aceitá-lo, porque você precisa receber a vida eterna. Não precisa passar pela morte eterna, essa morte que Cristo Jesus passou, essa morte que ele enfrentou. Portanto, aceite-o agora. E a você que já é batizado, que já teme a Deus, eu quero que você entenda hoje mais do que antes que aquilo que Jesus Cristo passou foi para que nós tivéssemos a cada dia uma morte para o nosso eu, para vivermos a vida de Cristo. E podemos dizer as palavras de Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou morto na carne, mas estou vivificado no Espírito. Que Deus te abençoe e que esse tema de hoje, falando de um Deus crucificado, mas um Deus disposto a nos socorrer, a nos ajudar nas nossas dificuldades, seja a esperança para este dia e o conforto que você precisa. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima quarta-feira.